Olá! Nessa segunda aula a gente vai continuar falando de extremos de funções, só que agora funções de duas variáveis. Bom, para funções de duas variáveis, f de x e y, o gráfico agora é uma superfície, certo? E de novo vou estar interessado em extremos locais, ou seja, pontos que sejam os pontos mais altos numa certa região, tipo esse ou aquele ali, ou então mínimos locais, que sejam os pontos mais baixos numa certa regiãozinha ali. Então esses dois pontos aqui. Okay? No caso aqui, esse e esse são até absolutos, mas também são locais. Esses aqui são só extremos locais. Como na revisão, a gente vai supor que a função tenha derivadas parciais contínuas até segunda ordem, okay? Para facilitar, não ter que lidar com situações de funções com bicos, descontinuidades, que são situações mais complicadas. Felizmente, em aplicações, em geral, sempre vai ter essas derivadas até segunda ordem, então não é uma restrição muito grave. E enquanto para a função de uma variável extremos locais aconteciam em pontos estacionários, que eram pontos onde a derivada era zero, aqui vai ser parecido, os extremos sempre ocorrem em pontos estacionários, só que agora pontos estacionários vão ser pontos onde as duas derivadas parciais são iguais a zero. Então, derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Naquele ponto, as duas têm que ser zero. Okay? A razão disso é porque, como a gente viu lá na revisão, a derivada direcional vai ser zero em todas as direções, se somente se isso aqui acontecer. Ok? E nos extremos, isso aí é o que acontece. Se você, a partir desse ponto, você andar em qualquer direção aqui, o vetor tangente vai ser horizontal, ou seja, a derivada direcional em qualquer direção aqui vai ser zero. Ok? Isso acontece em qualquer extremo local. Porque se tiver alguma direção que a derivada não seja zero, então naquela direção ainda vai subir mais ou diminuir mais. Então não tem como ser um extremo. Tá? Então nos extremos as derivadas direcionais em todas as direções tem que ser zero. Isso acontece se as derivadas parciais em cada variável forem zero. Mas de novo acontece a mesma situação que era em uma variável. Todo extremo vai estar em ponto estacionário, mas nem todo ponto estacionário é extremo. Ok? Um pontinho aqui, por exemplo, é estacionário também, porque o vetor tangente em qualquer direção também é zero. Okay? Mas ele não é extremo nem não é máximo nem mínimo local, né? Não é máximo porque dá para subir ainda mais um pouco, que não é mínimo porque também dá para descer mais um pouco a partir dele. Okay? Então todo extremo é estacionário, mas nem todo estacionário precisa necessariamente ser extremo. Mas de qualquer modo, o primeiro passo para achar os extremos locais vai ser calcular as derivadas parciais, igualar cada uma delas a zero. Então isso aqui vai virar um sistema de duas equações com duas variáveis. Você resolve, acha alguns pontos. Esses vão ser os pontos estacionários, vão ser os candidatos a extremos. Mas aí depois a gente tem que pegar cada um deles e classificar para ver se é máximo, se é mínimo ou se não é nada disso. Para classificar cada ponto estacionário, a gente vai ter de novo um teste da derivada segunda, só que agora um pouquinho mais complicado do que era em uma variável. Você vai ter que calcular todas as derivadas segundas, derivada segunda em relação a x, derivada segunda em relação a y, as derivadas mistas, como a gente está assumindo que são contínuas, então elas vão ser iguais, então esse termo aqui vai ser igual àquele. Aí você monta essa matrizinha e tira o determinante dela. Ok? Então o determinante vai dar isso aqui. E aí você calcula, isso aqui vai dar uma expressão, né? Você calcula essa expressão em cada um daqueles pontos que você encontrou. Se esse valor, que a gente vai chamar de D, for positivo, aí você olha para o valor desse termo aqui. Okay? Se esse termo aqui, fxx, for positivo, você vai ter um mínimo local. Okay? Localmente, vai ser como se fosse um paraboloide, você está no vértice ali, então vai ser o mínimo local. Se o D for positivo, mas o fxx for negativo, então localmente é como se você tivesse um paraboloide, só que virado para baixo, então o seu ponto vai ser um máximo local. Se o valor de D for negativo, não vai ser nem máximo nem mínimo, vai ser um ponto de sela, tipo esse aqui, numa direção
seria o vértice de uma parábola para baixo, mas na outra direção é o vértice de uma parábola para cima. Então não é nem máximo nem mínimo local no ponto de zero. Se por azar o D der zero, aí esse teste não funciona. Okay? Aí você teria que tentar algum teste mais complicado, mas nesse curso a gente não vai ver isso aí. Okay? Então a gente vai estar sempre interessado em situações onde o D não der zero para a gente conseguir usar essa classificação. Vou tentar dar uma ideia para vocês de qual a lógica por trás desse teste da derivada segunda. Basicamente, ele vem de usar a série de Taylor até segunda ordem. Okay? Só que agora para função de duas variáveis. A série de Taylor para funções de duas variáveis segue a mesma ideia da série de Taylor de função de uma variável, só que vai ficando mais complicado, vai ter mais termos. Basicamente, ela te permite aproximar o valor da função f num ponto xy pelo valor num ponto x0, y0, que talvez seja mais fácil de calcular, mais a derivada em relação a x calculada naquele ponto, vezes a variação no x menos x0. Agora, como tem mais derivadas, você vai ter também a derivada em relação a y calculada no ponto, vezes agora a variação em y. Ok? Então, enquanto para uma variável você só teria esse termo aqui, só uma derivada, agora você tem dois termos de primeira ordem. Aí depois vem os termos de segunda ordem, que vai aparecer de novo 1 meio, sempre aparece 1 sobre n fatorial, como no caso de uma variável. Só que agora eu vou ter mais termos, ao invés de ter um só termo de segunda ordem, eu vou ter 3. Na verdade, 4, só que 2 vão ser iguais. Vou ter um termo que é a derivada segunda em relação a x, calculada no ponto sempre, vezes a variação em x menos x0 ao quadrado. Vou ter também a derivada segunda em relação a y, vezes a variação em y ao quadrado. E vou ter também esse termo misto aqui, a derivada mista fxy, vezes a variação em x, vezes a variação em y. Ok? E teria um outro termo fyx, só que vai ser igual, então aparece esse 2 aqui. E aí depois teria os termos de terceira, quarta, quinta ordem que vão ficando cada vez mais complicados, mas vai basicamente misturar todas as possíveis derivações em todas as variáveis. Bom, mas mesmo pegando só os termos até a segunda ordem, essa fórmula aqui já fica bem feinha, né? Então vamos reescrevê-la de uma maneira que fique um pouco mais apresentável. Você pode escrevê-la assim. No lugar de f de xy, eu vou escrever f de r, então, aqui onde o r seria esse vetor aqui com as coordenadas x e y. No lugar de f de x0 e y0, vou ter f de r0, onde r0 é um vetor com as coordenadas iniciais x0 e y0. Aqui, derivada em relação a x, derivada em relação a y, justamente as componentes do gradiente, né? Certo? O gradiente da função, isso aqui. Só que a gente vai pegar calculado no ponto x0 e y0, então botei isso aqui para indicar que vai calcular no R0, ou seja, nessas coordenadas iniciais. E aí esse gradiente você vai pegar o produto escalar com o ΔR, que é o R menos R0. Porque esse vetor menos esse vai dar justamente x menos x0 e o y menos y0. Quando você fizer o produto escalar com isso aqui, vai dar justamente esses termos. Então esses dois termos aqui viraram essa expressãozinha. E esse trambolho aqui de segunda ordem, você pode reescrever da seguinte maneira. Você monta essa matriz aqui, que é chamada matriz hessiana, formada pelas derivadas segundas. Então, fxx, fy, y, e aqui as outras as derivadas mistas. Ok? Que são justamente as derivadas que aparecem aqui, né? Ok? E aí você vai pegar essa matriz, multiplicar pelo vetor ΔR, então, por esse vetorzinho aqui, que seria o x menos x0, y menos y0. E aí o resultado vai dar um vetor que você vai fazer o produto escalar com ΔR de novo. Okay? Se você fizer as contas, você vai ver que vai gerar justamente isso aqui. Okay? Aqui aparece ao quadrado, porque vai multiplicar pelo ΔR duas vezes. Aqui no misto é quando você multiplicar aqui na diagonal. Faz as contas, você vai ver que isso aqui tudo corresponde a esse termo aqui. Okay? E depois teria os termos de terceira ordem ou maior, mas para a gente não vai interessar. Bom, mas o que esse polinômio de Taylor tem a ver com o teste da derivada segunda?
A ideia é que quando você pega a função e aproxima pelo polinômio de Taylor até a segunda ordem, você está aproximando um polinômio de ordem 2 em duas variáveis, então vai ter no máximo termos com x quadrado, y quadrado, ou então xy, então aqui não vai ter nenhum termo cúbico, nem nada mais. E uma função polinômio de segunda ordem, o gráfico dá uma superfície quádrica, que vocês já devem ter visto em geometria analítica. E tem toda uma teoria de classificação das superfícies quádricas. Okay? Se você aplicar aquela classificação para aquele polinômio que a gente obteve no slide anterior, okay, o que você vai obter é que o tipo da superfície é determinado simplesmente pelo determinante daquela matriz hessiana. E o determinante daquela matriz hessiana é justamente o que a gente estava chamando de D no teste da derivada segunda. Okay? E a classificação diz que se esse determinante aqui for positivo, sua superfície é um paraboloide elíptico. Então pode ser uma coisa assim ou assim. Okay? E aí, nesse caso, para determinar se ele está virado para cima ou para baixo, a gente olha o fxx, que vai dar concavidade na direção x. Como a concavidade é ou toda para cima ou toda para baixo, todas as direções, basta olhar o fxx. Poderia também olhar o fyy, tanto faz. Okay? Se o d for menor do que zero, vocês devem ter visto em geometria analítica que dá um paraboloide hiperbólico, ou que a gente chama vulgarmente de sela, que é essa figurinha aqui. Aqui vai ter um ponto aqui, que vai ser a parte de baixo de uma parábola voltada para cima, mas na outra direção é o vértice de uma parábola voltada para baixo. E quando d é igual a zero, o teste da derivada segunda não funciona, porque nesse caso a aproximação de segunda ordem não ficou muito boa, você teria que fazer uma aproximação de terceira ordem, aí já fica bem mais complicado. Nesse curso a gente não vai estar interessado nisso. Okay? Mas essa é a ideia geral. Okay? Então, acha os pontos estacionários, pegando cada uma das derivadas parciais igualando a zero, resolvendo o sistema. E aí, para cada ponto que você encontrar, usa aquele teste da derivada segunda. Okay? Calcula o determinante da matriz hessiana, calcula em cada ponto, vê se o d é maior que zero, menor que zero, e assim vai. Ok? Para terminar, deixa eu mostrar como localizar pontos críticos em mapas de contorno, que às vezes isso aí é útil. A gente tem aqui o gráfico de uma função, é uma mesma função, só que olhado de diferentes perspectivas. Okay? Isso é um problema dessas funções de duas variáveis, porque o gráfico é uma superfície, e se ela for muito complicada, você tem que ficar olhando de um lado, de outro, girando, tal, até ter uma boa ideia do que está acontecendo. Então, por exemplo, nessa imagem aqui de cima, dá a impressão que ela tem dois extremos, dois máximos locais aqui bem grandes, um outro máximo local aqui mais achatadinho, certo? Pequenininho. E aqui parece que tem um ponto de sela. Quando você olha pelo outro lado, você vê de novo aqui os dois máximos locais. Aquele outro máximo local aqui está meio difícil de identificar. E o que parecia aqui ser um único ponto de sela, agora parece que são dois. Tem um aqui e o outro do lado de cá. Ok? Funções mais complicadas você tem que ficar realmente girando muito, olhando até conseguir encontrar todos os pontos. Nesse tipo de situação, às vezes é mais útil, ao invés de olhar a figura tridimensional, olhar o mapa de contorno. Aqui está o mapa de contorno dessa mesma função. Só para lembrar, o mapa de contorno é feito pelas curvas de nível, certo? Que são basicamente curvas que obtidas pegando aqui a função e cortando em diferentes alturas. Cada corte numa certa altura vai gerar uma curva, que aí você projeta aqui no plano XY. Aí olhando para isso aqui com um pouco de prática, você consegue, olhando para isso, ter uma ideia de como que deve ser a cara da função. Okay? Nesses mapas de contorno, como que eu posso olhar e identificar onde devem estar mais ou menos meus pontos críticos? Esses picos aqui, vocês podem ver que correspondem a esses pontos aqui, em torno dos quais você tem essas curvinhas aqui se fechando, né? Aqui, por exemplo, aqui seria a curva onde a função está na altura menos 0,8, alguma coisa mais ou menos aqui. À medida que você vem para cá, o valor dela já aumenta para 3, deve estar mais ou menos aqui. Aqui já é 7, mais ou menos aqui. E aí você vai vendo que essas curvas vão se fechando em torno de um ponto que seria justamente aquele ponto de máximo local. Okay? Se a curva
se a superfície tivesse um mínimo local também, se ela tivesse um vale, nos mapas de contorno pareceria uma coisa parecida também, várias curvinhas se fecham em torno de um ponto. Okay? Então, só olhando as curvas você não consegue identificar, por exemplo, esse ponto aqui, eu não consigo identificar se é o máximo ou se é o mínimo, a menos que eu tivesse os valores aqui da função, como do lado de cá. Do lado de cá ele botou os valores da curva, então você vai ver que os valores estão aumentando em direção ao ponto, então sei que é o máximo local. Ok? Se os valores estivessem diminuindo aqui, por exemplo, fosse 3, 2, 1 e tal, aqui seria um mínimo local. Okay? Então, diferenciar máximo e mínimo local só olhando mesmo os valores da função. Aqui tem outro ponto que ele desenhou só uma curva de nível, mas dá para perceber que se eu tivesse outras, elas estariam meio que se fechando em torno desse ponto aqui também, né? Então já sei que esse ponto aqui deve ser o máximo ou o mínimo local. No caso, olhando aqui para a figura, dá para ver que é um máximozinho bem leve ali. Okay? Mas de novo, eu teria que desenhar mais curvas e botar os valores para eu identificar se é máximo ou se é mínimo. E os pontos de sela? Como que eu enxergo esses pontos de sela lá no mapa de contorno? Tipicamente eles acontecem em pontos assim, onde você tem duas ou mais curvas se cruzando. Ok? Por que acontece isso? Por que esse ponto aqui é um ponto de sela? Porque se a partir dele, por exemplo, eu vier nessa direção aqui, você pode ver que o valor da função está diminuindo, né? Aqui menos 3, menos 10, menos 20. Para o lado de cá, aqui a curva continua, vem até aqui, então dá para ver que essa aqui também é menos 10, essa aqui seria o menos 20, menos 30. Então nessa direção aqui, tanto para cá quanto para cá, o valor da função está diminuindo. Nessa outra direção aqui, você pode ver que ela está aumentando. Aqui menos 0,8, aí já ficou positivo 3, 7, então para cá está aumentando. Aqui ele não botou valores, mas também estaria aumentando. Ok? Então, tipicamente, isso é o que acontece. Onde tem esses cruzamentos de duas ou mais linhas, costumam ser os pontos de sela. Okay? E pontos onde as curvas estão se fechando em torno dele, são ou máximos locais ou mínimos locais. Ok? Então é isso, parar por aqui.